O Citroën C3 Aircross é aquele carro que exemplifica bem a questão do perde e ganha. Por um lado, é o carro com 7 lugares mais acessível do Brasil, ao lado da Chevrolet Spin. Por outro, a Citroën teve que simplificar muito o projeto para ficar um carro relativamente barato. Essa aqui é a versão topo, a Shine, custa perto dos seus 140 mil reais, que é muito dinheiro. Por outro lado, você precisa de um carro 7 lugares, essa daqui é uma opção mais acessível. E como uma versão topo de linha, tem alguns, entre aspas, luxos, como a roda 17 polegadas em liga leve, um pneu 215/60, um pneu de bom perfil, e a gente já percebe, por exemplo, que ele não tem os faróis em LED, ele tem a luz diurna em LEDs, isso aqui é bem semelhante ao C3 hatch, e todo o design também faz aquela coisa da impressão de tamanho. Com certeza por foto ou pelas imagens ele parece um carro bem maior, mas na verdade as dimensões dele, ele é muito vantagem em comprimento e entre eixo, largura, ele é mais vantajoso que dá para perceber. O paralama bem largo, porque de porta dá para ver aqui que ele já volta para uma largura menor. Também no design ele apela para um detalhe em preto brilhante aqui na frente, o logo da Citroën já com um design mais atual, que o C3 já estava carregando. Aqui como se fosse um protetor, mas na verdade faz parte do para-choque pintado em prata. Então não é que é o carro grande, a Citroën investiu bastante em design, só que tem outros pontos que já são mais simples. Uma parte que a Citroën não economizou foi na parte mecânica. O Aircross é o primeiro da linha, vamos dizer, da antiga PSA, que não tem o motor 1.6, pelo menos no Brasil. Esse carro vai ser feito com 1.6 apenas para exportação. E aqui então está o motor 1.0 turbo, 3 cilindros, de até 130 cavalos, 21.4 kg de torque, que a gente já conhece da Stellantis em si. É um motor bem moderno, com boa potência, que ligado ao câmbio CVT, que simula até 7 marchas. Dá ao Aircross um bom desempenho, ele é mais potente, até que é o mais potente entre os SUVs 1.0 turbo. Só que legal, fizeram um motor moderno, transmissão moderna, só que dá uma olhada na pintura. Isso aqui sim é uma economia que eu julgo que num carro de quase 140 mil reais chega a ser um pouco estranha. Porque você não tem pintura dentro do capô, só um esfumaçado leve. Isso até alguns carros até a gente já critica, mas por exemplo, na parede corta-fogo do carro já não tem pintura, só tá esfumadinho de vermelho nas extremidades. É como se pintassem literalmente só a parte de fora. A parte de dentro do motor não tem pintura, é só esse primer. É um pouquinho esquisito. A gente entende a simplificação das coisas para baixar o custo, mas esse pouco de tinta que poderia ter sido aplicado aqui, parece até que esqueceram de pintar o carro. O que um vendedor da Citroën vai usar muito para te convencer a levar o C3 Aircross para casa é o quanto você paga pelo tamanho dele. Quando a gente olha as dimensões, ele é maior do que os SUVs compactos, ele até chega a se aproximar um pouquinho dos SUVs médios, como o Compass, e o entre-eixos é muito bom, também se destaca entre os SUVs compactos. Quem fazia isso muito bem era o Duster, ainda faz, só que o Aircross chegou até um pouquinho maior nessas dimensões que impactam bastante lá no espaço interno. Altura também, largura ok. Aqui na traseira, essa barra aqui no porta-malas, você vai encontrar apenas na versão Shine, que é a topo de linha, as outras não tem a barra. E como identificar por fora a versão 7 lugares? Ou pelas cabeças aqui atrás, se o carro estiver ocupado, ou pelo 7, ali do lado do escrito C3 Aircross, que de resto o carro é idêntico. Quem compra um carro de 7 lugares não necessariamente vai andar sempre com o carro com 7 lugares. Afinal, às vezes a família é maior, mas você não vai andar com ela o tempo inteiro no carro. Ou algum tipo de serviço que você presta, você precisa às vezes desses 2 lugares atrás por algum motivo, mas não necessariamente você precisa deles o tempo inteiro. No caso do Aircross, se você optar pela versão de 5 lugares, você não tem, obviamente, os 2 bancos traseiros e você não vai ter os 7 lugares. Mas para os 7 lugares, a Citroën até que pensou uma solução um pouquinho curiosa. Não temos mais aquele sistema saudoso da Zafira, que os bancos entravam no assoalho e ficavam bem discretos. Isso aí ficou reservado para carros, por exemplo, o Tiguan All-Space. A Spin, enquanto a gente não conhece a reestilizada, se isso for mudar, é um banco 2 lugares, largo, grande, pesado, que não é fácil de tirar. Então você dobra ele e ele ocupa um bom espaço no porta-malas ainda. A Citroën optou por um sistema curioso, mas até que funcional. Não entrando no mérito do espaço, mas é funcional na parte de levar. O que eles fizeram? Essa parte final da carroceria, ela muda. Então o primeiro ponto, o step, que nas 5 lugares é aqui em cima, vai para baixo do carro. Segundo ponto, dá para perceber que eu tenho esses 2 bancos aqui, ele está até marcado esquerdo e direito. Por quê? Eu solto ele aqui, dobro
Tá vendo? Ele vai fixado aqui nesse ponto e lá embaixo. Então eu posso, por exemplo, rodar com o carro com esses dois bancos abaixados para não atrapalhar a visibilidade e eu tenho um pouco de porta-malas. A Citroën diz que dá para colocar a carga aqui em cima dos bancos, que sem problema nenhum, que não vai estragar. Deve ter um limite de peso, mas não vai estragar o banco. Por outro lado, você não vai usar o banco. Ah, eu não uso banco na semana, é mais para sair com a minha família, tudo mais. Então você pode simplesmente pegar uma fitinha aqui embaixo, puxar e literalmente tirar o banco do carro. Desse jeito aqui, ó. É assim que ele sai. É um banco na faixa aí dos seus 8 quilos, que vende uma capa para você guardar como acessório. Mas se você quiser deixar assim em casa, tudo bem. Guarda ele em casa, você pode tirar os dois e você fica literalmente com a mesma capacidade de carga, de litragem de porta-malas, da versão 5 lugares. A diferença é que tem os ganchos aqui embaixo que prendem o banco. As fivelas do cinto tem uma caixinha, um espacinho para você guardar. Então você tem essa possibilidade. Eu vou falar melhor do espaço interno, como é que é para entrar e sair, mas já dá para ver que eles pensaram um pouquinho, né? Tem o cinto de segurança, obviamente obrigatório, e duas portinhas USB para recarga de smartphones. Uma coisa que ele não tem, que talvez você queira comprar como na parte de peças dos 5 lugares, é aquele tampão que protege a carga aqui, aquele clássico tampão. Aqui nos 7 lugares não vem e tem nos 5 lugares. E pela segunda vez aqui no canal eu vou entrar no banco, na última fileira do C3 Aircross. A primeira foi o lançamento, mas nada muda. Ah, como é que eu faço para entrar? Esse banco aqui já está rebatido para vocês poderem literalmente ver como é que é atrás, mas eu tenho um puxadorzinho aqui, outro aqui mais embaixo perto do assoalho. E para entrar no carro é aqui, ó, na força da perna e sentar aqui no banco. E dá pra ver aqui, ó, pela minha perna, que não é a posição mais confortável. E ó que eu não sou alto, eu tenho 1,65. Então o espaço aqui, ó, pro pé e pra perna, você literalmente tem que andar numa posição muito desconfortável. Isso aqui ou é para alguém menor, uma criança que vai curtir andar aqui atrás, ou simplesmente uma carona rápida, um bate e volta ali, algo bem rápido, né? Eu tenho aqui até um porta-copo, como eu falei, 2 tomadas USB, mas aqui eu tenho a caixa de rodas já, que já deixa a perna bem incômoda aqui. E uma questão que levantaram outro dia que eu até achei curioso: e se alguém bate atrás do carro que você está colado aqui na tampa? Esse aqui é um ponto que tem que ser muito observado e tomar muito cuidado. Você está expondo os últimos passageiros a um risco que não é fácil e não é difícil acontecer alguém dar uma encostada aqui na traseira. Não precisa ser nada muito forte, mas isso aqui já pode até machucar alguém. Então aqui atrás é só realmente se você precisar colocar alguém aqui atrás na última fileira. Agora o que eu vou falar daqui pra frente literalmente se equivale tanto para os 5 lugares quanto para os 7. Afinal, o que mudou dos 7 lugares para os 5 é a questão dos 2 bancos ali atrás. E recentemente eu até testei a versão 5 lugares, está lá no Motor 1 em texto. Então vai equivaler basicamente ao que está ali no texto, com algumas pequenas mudanças. Como eu falei, o vendedor da Citroën vai usar muito a questão do tamanho do C3 Aircross e a questão do espaço interno para conseguir te vender o carro. E fato que ele é um carro que realmente, no espaço interno, ele se destaca principalmente aqui atrás. Ó. Dá para ver que eu tenho uma bela folga de pernas, um bom espaço interno para a cabeça. Largura, ok, vão 2 adultos bem confortáveis, mas um terceiro aqui já vai ficar um pouquinho mais apertado. Afinal, eu tenho até um túnel central um pouquinho alto, não chega a ser um piso plano, mas espaço interno para quem tem família maior, filhos maiores, ou algum trabalho, algum serviço que necessite até do espaço interno para ocupantes, o Aircross realmente ele conseguiu se diferenciar muito bem. O banco de dianteiro está ajustado para mim, mas até se ele vir até aqui ao limite do trilho, ainda vai ter um bom espaço. Então essa questão do espaço é muito bem resolvida. Só a questão talvez de acabamento, ele merecia um banco melhor cuidado, que é engraçado. O couro, né, o material sintético do banco não é um material tão bom ao toque, mas tem umas curiosidades, como o Isofix protegido por zíper. Isso aqui é bem prático, de sujeira, para evitar sujeira. Alguns bloqueios na parte da fixação das cadeirinhas infantis. Só que, por exemplo, na porta, eu tenho o acabamento todo em plástico, uma maçanetinha em alumínio, e dá pra ver que ele poderia ter um espaço para o vidro elétrico. Só que vamos voltar à Citroën dos anos 2000, que o botão do vidro elétrico dos passageiros de trás é aqui no console central. Pois é ruim pra caramba, tanto para quem tá aqui atrás, quanto quem tá na frente, porque é o mesmo comando para mexer nos vidros traseiros. Isso aqui vem do C3, 206, dos anos 2000. É algo que é uma economia, mas que no C3 a gente falou, talvez ok, mas num carro desse de mais de 100 mil reais em qualquer uma das versões, já é algo que beira um erro de projeto.
de fato. E uma coisa que tem nos 7 lugares e não tem no 5 é esse sistema de ventilação. Ah, é uma saída de ar-condicionado? Não, porque ele não está ligado necessariamente lá na frente. Então o que ele faz? O ar-condicionado você está ligado lá na frente, ele refrigera, e essa gradezinha é a captação de ar. Ele vai captar o ar lá da frente, já talvez aquecido pelo ambiente, e vai jogar aqui para o banco traseiro com 3 opções de ajustes individuais, né? 3 velocidades, é literalmente um ventilador, ele não vai resfriar o ar de novo, ele só simplesmente está puxando de lá para cá. A Citroën diz que isso ajuda na ventilação e tudo mais, principalmente para o pessoal da última fileira, mas não é necessariamente uma saída de ar-condicionado. Normalmente quando a gente tem a saída de ar-condicionado central aqui, a tubulação vem direto do painel para a saída central e vem bem mais fresco do que aqui. E ao mesmo tempo que você está com o ar-condicionado lá na frente ligado numa velocidade alta, você tem que ligar de novo aqui atrás na velocidade alta. Cria um barulho que eu nem consegui ligar para a gente gravar para não prejudicar o áudio. Então, pode ser funcional? Pode, mas a gente vê que é um projeto pensado para ser barato, um pouco funcional, mais como ventilação do que como ar-condicionado. Tem as aletinhas aqui para regular de forma individual a direção do ar, mas que funciona, só não confundir com um ar-condicionado, por exemplo. E aqui na frente também aquela questão o carro nasceu para ser mais barato. Eu tenho aqui basicamente o que a gente encontra no C3 hatch. Parte de painel, acabamentos, é quase tudo do hatch. Na porta é plástico rígido, não tem nada de tecido, então se você está procurando um carro mais refinado de interior, não é esse aqui. Painel também todo em plástico, apenas um detalhe numa cor diferente aqui no meio, um detalhe em prata, um pouquinho de cromado na saída de ar. E nessa versão um volante revestido em couro. Legal, volante revestido em couro, que acaba meio que não conversando com o resto do carro, né? Isso aqui não é a chave reserva do carro, é a chave do carro. No C3 a gente já falou disso, já questionou, falou, poxa, no C3 nem uma chave canivete. E no Aircross fica um pouquinho pior, né? O preço do carro já é mais elevado, poderia ter uma chavezinha canivete. Não tô pedindo a partida por botão, que nessa faixa de preço alguns carros têm. Mas, pelo menos uma chavezinha mais bonitinha, porque até no bolso ela acaba incomodando, fica muito grande. A Stellantis até que agora colocou um chaveiro, mas quando eu testei os 5 lugares nem o chaveiro tinha ainda. Acaba ficando estranho para um carro que você está pagando mais de 100 mil reais. Então você põe a chave aqui, tradicional, e liga, por exemplo, aqui, central multimídia com tela de 10 polegadas, espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Funciona bem, é um sistema que a gente já conhece dos demais Citroën e da Peugeot, funciona legal, espelhamento e tudo mais. Ar-condicionado tradicional, até a saída USB é USB normal, não é USB-C. Freio de mão, obviamente, vai ser na mão. E o que eu falei do vidro traseiro, ó, o movimento que eu tenho que fazer para mexer no vidro traseiro, ó, é bem isso aqui. O painel de instrumentos é uma tela. Achei que é uma tela, se a gente julgar pelo projeto do carro, uma tela com uma resolução boa, não é uma resolução de alta definição, mas é uma boa tela. Provavelmente a Citroën vai aplicar essa tela, por exemplo, nas versões mais caras do C3 hatch. Uma tela com diversas informações, computador de bordo, velocidade, tem as principais informações, fácil de ver, as coisas que importam mesmo estão bem destacadas. Deu um charme para o carro. E a coluna de direção é só regulagem em altura, não tem profundidade. E ó, a altura é aquele que você solta. E a posição de dirigir é até um pouquinho deslocada, eu vou falar melhor quando a gente for dirigir. E também outra questão de ergonomia é que eu tenho o botão do vidro elétrico aqui, ok, mas o retrovisor já é aqui na lateral, como mais uma vez o Citroën dos anos 2000. Então vou regular o espelho. Você percebe que você já mexeu um pouco o corpo, então você já não consegue regular o espelho 100%. Você pega, regula, volta, mexe mais um pouco e mexe, mas o retrovisor até que não é uma coisa que você mexe tanto, mas tá aqui. Só que aqui na lateral eu ainda tenho o botão para acionar o piloto automático, para ativar o sistema, e o resto eu controlo pelo volante. A trava dos vidros elétricos traseiros, se você tem filho alguma coisa, não quer que eles mexam aqui no botão, tem uma travinha aqui. O botão do modo esporte do câmbio e do motor. E a trava das portas, aqui também de forma escondida. Um erro de ergonomia que num carro projetado em 2023, 2024, acabou ultrapassando muito a questão de ser barato com a questão de pensar o consumidor que está pagando o preço desse carro. De resto, ok, agora vamos para o volante, que é o que interessa, o que mais vocês querem saber, como é que esse carro anda, consome, como é que ele se comporta. E isso vale tanto para 5 quanto 7 lugares. A parte dirigindo também isso vale também para a versão de 5 lugares ou de 7. Os carros são bem idênticos. Recentemente publicamos o teste da versão de 5 lugares lá no Motor 1 em texto. Vale a pena dar uma entradinha lá se você está pensando nos 5 lugares.
Mas o que eu vou falar dessa parte aqui vale para os dois, porque são carros idênticos, até a variação de peso é muito pequena, a gente está falando aí de 20, 30 quilos, às vezes nem isso, dependendo da versão que você escolhe. E a motorização é a mesma. Eu tenho aqui embaixo do capô 1.0 turbo de 130 até 130 cavalos, né? Então, por incrível que pareça, entre os SUVs compactos com motor 1.0 é o mais potente. Esse motor da Stellantis é o mais potente dos 1.0 turbo. O torque também está dentro da média, não chega a ser um grande torque. Então temos um carro com bom desempenho. Afinal, a engenharia conseguiu fazer até um carro leve. O Aircross, para o tamanho dele, é um carro abaixo de 1.300 kg. Para um carro desse tamanho, e considerando hoje construção, tudo mais dos carros, é um peso razoável. Então o que é perceptível ao volante do SUV de 7 lugares? Primeiro, a escolha do motor foi boa. O carro responde bem, o câmbio CVT com a simulação de 7 marchas também trabalha bem para manter o giro baixo, para manter um torque, se coloca na faixa de torque do motor para entregar desempenho. Por mais que seja um motor 1.0 turbo, tem que pensar que é um carro que vai levar gente, vai levar bagagem. E nesse ponto o carro também é muito eficiente, vamos dizer assim. É um carro que cumpre bem essa função. Você acelera, sai do semáforo, aqui por exemplo, agora que eu vou sair, um pezinho leve, nada muito fundo, e ele aqui responde, embala. Tem a demora, por exemplo, mais pelo câmbio, configuração de câmbio, para evitar que o carro saia muito rápido, por exemplo. Você vê que o câmbio tem um trabalho ali de bem. Se você afundar o pé, lógico, por exemplo, aqui, ele vai crescer sozinho, ele vai desenvolver velocidade e tudo mais. Então, de desempenho ele é bom, na pista de testes também um bom 0 a 100, um bons números de retomada. O consumo urbano dá pra falar que é ok com gasolina, é um consumo ok, não vou destacar, mas como eu falei, o tamanho do carro e tudo mais, né? Só que o consumo na estrada não foi bom. A gente tem uma questão aerodinâmica. Na verdade, a gente percebe um pouco dos motores da Stellantis, dessa geração desses motores turbo, até depois do Procon VL7. O consumo de estrada não é seu ponto forte. Então, mas o consumo urbano, ok, que é onde provavelmente a pessoa vai passar mais tempo. Só que ele entrega um bom desempenho também na estrada, mesmo com gente, com bagagem, ele tem força suficiente para retomar, para manter velocidade de cruzeiro, por exemplo. Ele vai muito bem. Pensando, por exemplo, que o principal concorrente, que é a Spin, provavelmente vai manter até 1.8 aspirado, que é menos potente, menos torque, com câmbio automático de 6 marchas, é um ponto que vai diferenciar esse carro, por exemplo, nessa briga em particular entre os dois carros de 7 lugares, nessa faixa de preço aí, abaixo dos 150 mil reais. A suspensão foi muito pensada para conforto. A engenharia calibrou esse carro para conforto. Você tem uma suspensão que mesmo passando em buraco, valeta, lombada, ele não dá final de curso, não incomoda, e até o que ele passa para dentro da carroceria, você percebe que a suspensão trabalha para manter tudo o que está no chão, no chão. A carroceria fica literalmente quase sem balançar, sem ficar se incomodando com os buracos, com tudo que tem no asfalto. A direção acaba sendo leve, é bom para o dia a dia, para a situação de trânsito, para manobrar. Só falta um pouquinho de comunicação em velocidade mais alta. Esse é um ponto que eu já tinha sentido até na primeira impressão do carro, quanto com 5 lugares, quanto de 7. Uma direção um pouquinho leve demais quando você está em velocidade. Isso aqui para manobrar é ótimo. Tem um carro que não é difícil de estacionar, é confortável para dia a dia de trânsito, você precisa fazer mudança de faixa e tudo, ok. E ao mesmo tempo, só que, né, tem esse troco, é um vacilo, poderia ter calibrado melhor a direção, e a posição de dirigir é um pouquinho deslocada. É engraçado que a plataforma modular, normalmente a gente tem a mesma posição de carros, mesma posição de dirigir em qualquer carro, e aqui é um pouquinho deslocado quando a gente compara ao 208, que usa a mesma plataforma, 2008 que a gente já conhece. No elétrico, e vai chegar a nova geração na combustão nos próximos meses, só que era algo que a gente já percebeu também lá no hatch. Mas, mais uma vez, o hatch a gente até ponderava algumas coisas pelo fato de ser um carro mais barato. Aqui não. Aqui, esse carro, no caso aqui, já se aproxima dos 140 mil reais. Só que eu vou encostar aqui, que eu quero mostrar pra vocês o que eu acho que a Citroën economizou muito. Vem aqui embaixo.
o ajuste da direção é apenas de altura, não é de profundidade. Carro de 140 mil reais, sem isso, já é um pouquinho mais complicado justificar. Você achar uma posição de dirigir. Outra coisa, o cinto de segurança não tem uma posição, um ajuste de altura, tá vendo? Ó, ele passa aqui no meu pescoço. O caiu batendo até no microfone, mas ó, ele incomoda. O banco tem ajuste de altura, tudo mais, você consegue ajustar. Mas, por exemplo, quem quer uma posição do banco mais baixa, essa aqui é a posição mais baixa do banco, inclusive, o cinto de segurança acaba incomodando um pouquinho. Ó, sai do semáforo aqui, o carro até demora um pouquinho para embalar, tem aquele turbo lag, mas o acelerador só encostei. E vou falar, aí ó, aqui ó, daqui dá pra explicar bem a questão da suspensão. Uma ruazinha que não é boa, bem esburaca, bem cheio de remendinho. Ó, a carroceria balança, mas você vê que quem tá sofrendo mais, quem tá fazendo o trabalho é suspensão. Então nesse ponto é interessante, essa ruazinha aqui é até um pouquinho pior. Não tem um barulho, algo que mostre que a suspensão trabalha em forma de sofrimento. Não, esse ponto do carro é bom. A parte dinâmica do carro, lógico, dinâmica acaba sendo prejudicada, não é um carro para você andar rápido. Não chega a ser um carro inseguro, mas não é um carro para uma tocada mais animada, por assim dizer. Ó, vamos fazer a entradinha de rua, aquela que você tem que dar pé pro carro para você entrar no carro da frente. Só deixa passar um pouco. Ó, dei pé aqui. O carro tem desempenho bom. Agora, uma coisa que me incomodou nos 5 lugares, ele já acionou aqui 2 vezes, é a ventoinha. Vou até diminuir o ar, que a gente talvez não vai conseguir perceber. A ventoinha da refrigeração do carro, ela é muito alta, o barulho. Ela é alta e chega a vibrar o carro. A gente não está falando que a ventoinha está trabalhando no seu segundo estágio. Não, ela está trabalhando no estágio normal. Ela é muito perceptível em barulho e vibração no carro. Então esse é um ponto que eu percebi nos 5 lugares. Estou percebendo nesse carro. Já conversei com colegas que pegaram esse também, o C3 Aircross, e também relataram a mesma coisa. Pode ser de unidade, não é, mas essa segunda unidade, conversei com colegas também que já pegaram o carro até nas duas configurações e relataram isso também. Então esse é o ponto que eu achei que pode incomodar um pouquinho. Você para no trânsito e você com uma vibração que incomoda um pouco. No demais, acho que o C3 Aircross é um carro que ele foca muito justamente onde ele vai brigar. Ele vai brigar ali pela família, então ele tem a questão do espaço interno. É um carro confortável, isso é inegável. O motor 1.0 turbo dá conta do carro, ele desenvolve bem, desempenho bom, consumo ok. Tem uns erros de ergonomia, por exemplo, comentei dos botões aqui do lado, alguns equipamentos a menos, mas para dirigir ele é um carro assim, não vai te dar emoção, mas na minha opinião, pelo menos, ele não vai te cansar. Isso vai ser muito importante para, por exemplo, quem é motorista de aplicativo, táxi, alguma coisa assim, ou um pai de família, uma mãe de família que vai passar muito tempo no trânsito, precisa do carro também para usar com a família, mas no dia a dia vai precisar enfrentar trânsito. Nesse ponto, o Aircross é muito bom. Agora, vamos lá, vamos voltar para fazer uma conclusãozinha. Agora vamos lá, vamos fazer uma conclusão para saber se vale a pena comprar o Aircross. Como é que os pontos fracos nesse perde e ganha desse novo SUV de 7 lugares. Afinal, qual que é a grande questão do C3 Aircross? Ele é aquele carro que você literalmente vai comprar ele por metro. Você vai pagar um preço para ter um carro de 7 lugares. Hoje, quando a gente fala em concorrência direta, a gente tem Chevrolet Spin, a minivan que vai mudar nas próximas semanas enquanto a gente grava, mas hoje em preço a versão de entrada do Aircross é mais barata. Na verdade, boa parte das versões do Aircross são mais baratas e relativamente mais equipadas do que a Spin, que hoje está na loja. A gente ainda não sabe o que vai acontecer de equipamento, de detalhes mais aprofundados da Spin para poder julgar agora e principalmente nem preço. Então, por exemplo, eu preciso de um carro grande, 7 lugares, um bom espaço interno para levar minha família sem gastar muito dinheiro. Esse carro aqui. Só que a Citroën fez uma jogada, posicionou o Aircross
mais caro aonde os SUVs compactos estão começando muitas vezes. Então ela teve que fazer cortes, já que ela fez um carro grande com motor turbo, ela teve que cortar algumas coisas, como por exemplo cortes como uma chave decente. Então é um carro que nessa faixa de preço, uma versão topo de linha, você pensaria, ah, falta um farol de LED, falta um ar-condicionado digital, falta partida por botão. O que eu colocaria como falta mesmo aqui é mais do que os 4 airbags e pelo menos um alerta de colisão de frenagem automática. Um carro familiar com essa proposta de carro que vai pegar a estrada, isso seria importante. Lógico, a Citroën poderia ter colocado mais coisa e cobrado. Por exemplo, chave presencial, o ar-condicionado automático, um farol de LED. Por quê? Justamente porque a concorrência em preço, às vezes tem esses equipamentos. Só que vale lembrar mais uma vez, o tamanho do carro é o que deve alavancar as suas vendas. Não sei se a Citroën ainda conseguiu recuperar a pompa, conseguiu recuperar o que ela tinha no passado com carros mais refinados. Ela está tentando com o C3, veio o C3 Aircross, vai vir o C3 por enquanto chamado C3X, que é um SUV coupé, para a marca francesa crescer. A proposta do C3 Aircross com 7 lugares é interessante, só que muito do C3 acaba prejudicando essa história. Afinal, quem está pagando R$140 mil no carro, às vezes quer ser um pouquinho mais mimado.